bom estar reunido em família. A mensagem de domingo ainda está queimando no meu coração, porque não é uma mensagem, né? É um estilo de vida. Igreja não é um templo, não é uma mensagem, é um estilo de vida. E eu estou queimando ainda. Hebreus capítulo 4, versículo 11. Oh Deus, obrigado Jesus. Amém, igreja? Quem achou, diga amém. Eita, quem está procurando, fala aí, aguenta aí, pastor. Aguenta aí que eu já chego lá. Hebreus capítulo 4, versículo 11. Diz assim a palavra: portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Glória a Deus. Estende a mão para cá e ora por mim. Vamos lá? Espírito Santo de Deus, eu quero pedir nessa noite, testifica essa palavra no nosso coração. Espírito Santo, Jesus prometeu que você testificaria o próprio Cristo no nosso coração. Espírito Santo, é você que vai trazer luz ao nosso coração, é você que vai ministrar em cada coração aqui, em cada filho. Quero clamar a Jesus que essa palavra verdadeiramente produza esse efeito de penetrar a divisão da alma, do espírito, e que possa produzir em nós todos os frutos que o Senhor espera. É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, Jesus. Amém, 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 aleluia, glória a Deus. Como eu gostei da gente cantar aqui, né? Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Misericórdia e graça, diga comigo, misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Sabe o que Deus fala quando Ele olha para a gente? Misericórdia e graça. Sabe o que Deus derrama quando Ele olha para a gente? Misericórdia e graça. Eu já, por muito tempo, né? Vou confessar um pecado aqui. Por muito tempo eu preguei, irmão, do inferno. Falei, deixa eu pregar no inferno, Guilherme. Vamos ver se a galera tem medo. E daí, pelo medo de ir no inferno, eles vão para a igreja. E acontecia. Eles iam para a igreja de medo de ir para o inferno. E eles continuavam na igreja caminhando como alguém que está indo para o inferno. Falei, uau, não funciona. Glória a Deus que não funciona. Sabe, irmãos? E na verdade, por quê? Porque a gente queria trazer o povo para Jesus e nem a gente entendia direito quem era Jesus. Então a gente pregava sobre a ira de Deus, que Ele é amor, mas Ele também é fogo, né? Que Ele é amor, mas Ele também é juízo, e todas essas coisas. E o juízo de Deus é um juízo em amor, né? Então, meu Deus, quanta coisa. Por quê? Porque eu tinha medo de, na verdade, aprender sobre a graça e falar sobre a graça, achando que se eu começar a falar da graça, a galera vai entrar num oba-oba. E na verdade, irmãos, deixa eu tentar explicar para você o quão importante é a gente entender a graça, sabe? E entender que em nós não tem mérito nenhum, de fato. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Amém até aí? Amém, igreja?
Não tem mérito em nós. Olha, a graça na verdade é uma atitude de Deus, vendo a nossa insuficiência e adentrando na história, enviando o próprio Filho para ser o sacrifício perfeito, morrer no meu e no teu lugar. Amém? E a Bíblia diz em Romanos 5,10: Deus morreu por nós quando ainda éramos inimigos de Deus. Então eu quero te perguntar, o que você fez de bom para Jesus vir para a terra e morrer no seu lugar? O que eu fiz de bom? Se eu falar assim, não, a salvação é um mérito meu, aí eu quero perguntar, então eu estou anulando o sacrifício de Jesus. Até mesmo aqueles que dizem que a gente precisa voltar em outras vidas para a gente corrigir um pouquinho do erro que a gente fez, né? Então se eu errei muito, eu volto com uma doença na outra vida, e aí depois eu sou ali um pouquinho corrigido, e depois eu volto de novo um pouquinho melhor, e aí se eu for bem, eu volto na outra vida sendo um Einstein, eu volto na outra vida sendo aspas, bem sucedido. Então também está falando da salvação de quem? Minha. E de quem é o mérito? Meu. E a salvação nunca vai ser um mérito nosso. Amém? Até aí? Glória a Deus, irmão. Você não fez nada para Deus enviar Jesus, muito pelo contrário. Ele veio quando éramos inimigos de Deus. E Romanos 2,8 vai dizer assim: pela graça vós sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, como é que eu vou ficar voltando num monte de vida para eu ser salvo? Aí a glória é de quem? Amém? Glória a Deus. E sabe, irmãos, o que o Espírito Santo me impulsionou a falar sobre a graça hoje, desde o domingo passado, na verdade, o Espírito Santo me impulsionou, por quê? Porque para a gente avançar um pouquinho no entendimento do que é graça. Por quê? Até então a gente entende que a graça é o perdão dos nossos pecados, e que Deus enviou Jesus aqui para perdoar os meus pecados que eu cometi e para perdoar todos os pecados que eu vou cometer. Ai meu Deus, começou a heresia. O problema do pecado está resolvido, irmão, porque se para resolver pecado a gente precisava oferecer um sacrifício antes, precisava levar o cordeiro para ser oferecido em sacrifício, o cordeiro já foi morto. Aliás, ele foi morto antes da fundação do mundo. Aleluia! Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém até aí? Então, irmãos, é entender que de fato Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado, por todos. E hoje o sacrifício não precisa mais ser entregue, porque Ele já se sacrificou em nosso lugar, o sacrifício perfeito. Glória a Deus até aí? Amém? E sabe, aí a pergunta que vem é: então se Deus me perdoou por toda a minha vida, eu posso continuar pecando? Não, na verdade você não entendeu a graça, você não se apossou da graça, você não tomou posse da graça. Irmão, lembra a BMW que eu falei, não sei se foi BMW ou outro carro, que está na garagem da casa e só falta a chave para dar partida? Então Jesus deu a BMW para nós, só falta a chave para dar partida, mas a gente não quer a BMW, a gente continua andando de Fusca e de outras coisas. Amém? Então, na verdade, o falso entendimento que a gente tem é: se Jesus me perdoou, eu posso continuar pecando? Não é isso, essa não devia ser a minha pergunta. A verdade é que se eu me conformo no meu pecado, se eu me conformo com a situação com que eu vivo, na verdade eu nunca tive um encontro com a graça. Na verdade, se eu me conformo com a minha vida de pecado, né? O caminhão ainda não chegou nessa hora. Eu não tive aquele encontro que mudou a minha vida, que mudou a minha maneira de pensar, que fez com que eu tivesse o desejo de mergulhar em águas mais profundas. Então, não é que Jesus me perdoou, eu posso continuar pecando, não é sobre isso, irmão. A primeira parte da graça é isso, a gente entender isso, que Jesus me perdoou, eu sou salvo, justificado no sangue de Jesus, e a graça me empodera para romper com o pecado, e é isso que eu quero falar hoje, amém? Então você não vai sair daqui hoje dizendo mais assim: nós somos pecadores, errantes, e amém, Deus me conhece assim. Deus te conhece, te ama tanto, que mandou Jesus para morrer no seu lugar, para que você não viva mais assim. Amém? Então, irmão, nós precisamos, a primeira coisa, entender
é ter uma mudança de mentalidade. E nós falamos muito sobre mudança de mentalidade. Só que hoje eu quero me apegar com você em qual mudança de mentalidade. Quantos de nós não chegamos, né? Para conversar com um amigo, com o nosso discipulador, e aí a gente fala assim: rapaz, eu errei de novo, também a carne é fraca. Quantos já disseram isso, né? E quantos não insistem nisso e assim deixam isso como uma desculpa para pecar, porque a carne é fraca? Mas na verdade, quando a gente está dizendo isso, a gente está declarando: a minha carne é forte, a minha carne está vencendo sobre mim, a minha carne está me levando a pecar. Jesus disse que a carne que o espírito estava pronto e a carne era fraca. Por quê? Porque a carne queria batalhar contra o propósito de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então o Espírito de Jesus estava pronto, mas a carne não queria ir para o propósito. Jesus queria orar, a carne não queria orar. Então, na verdade, quando eu digo que a carne é fraca, dizendo isso para ser uma desculpa para o pecado, na verdade eu estou alimentando a minha carne. Eu estou dizendo: ela está vencendo, ela é mais forte. Está entendendo? Amém? Na verdade eu estou declarando isso. E sabe, por exemplo, uma coisa que a gente já falou demais. Gente, pastor usa muito essa desculpa, né? Então deixa eu trazer para mim a flecha aqui. Eu não consigo agradar todo mundo na igreja, mas também nem Jesus agradou todo mundo. Como é que eu vou agradar? Irmão, isso é uma desculpa do diabo. Por quê? Jesus não agradou todo mundo. Agora eu pergunto para você: o coração de Jesus queria agradar todo mundo e queria trazer todo mundo para perto dele? Então a questão não é que Jesus não agradou todo mundo, eu também não quero agradar, porque às vezes isso é uma resposta orgulhosa do nosso coração. Eu estou dizendo: eu não quero mudar para agradar os outros. E a questão não é mudar para agradar os outros, a questão é mudar para agradar Jesus. Amém? Você está comigo ainda aí? Sabe, então na verdade o que eu estou dizendo não é que Jesus não agradou todo mundo, então eu também não vou conseguir agradar. É que o meu coração está dizendo: eu não quero viver para agradar ninguém, eu sou eu e Deus sabe da minha vida, não sei o que. Isso é uma resposta orgulhosa. E quando a gente quer ter uma mudança de mentalidade, eu não quero mais pensar isso. Eu não quero mais falar: Jesus não agradou todo mundo. É verdade, é que nem todo mundo aceitou ele, mas o coração dele estava acessível para todo mundo, estava disponível para todo mundo. Amém? Amém? Sabe, outra coisa que a gente fala eu sou pecador mesmo, eu não consigo vencer esse pecado. E na verdade Jesus já morreu por ele. Então eu não consigo vencer. E a pergunta não é se eu não consigo vencer, a pergunta é: eu quero romper com esse pecado? Sabe, a pergunta não é assim: eu não consigo vencer esse pecadinho de estimação meu. Na verdade o que eu estou declarando é que eu não nasci de novo. É que tem ainda uma velha natureza pecaminosa dentro de mim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém, igreja? Então nós vamos começar a mudar essa mentalidade de que o pecado não pode ser vencido dentro de nós. Amém? Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que está em pé, todo mundo já sabe o final. Fala aí. Aquele que está em pé, cuida para não cair. E aí, só que o versículo continua: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Abre aqui o teu entendimento, que o Espírito Santo traga luz nesse momento para o nosso coração. Irmãos, entenda uma coisa: a tentação não vem de Deus. A tentação, quem nos tenta é o diabo, tá? Só que ele tenta naquilo que o nosso coração já é tendencioso a fazer. Então não pensa que a tentação é mega espiritual, Paulo, ele tem uma capetada me perseguindo. Não. Na verdade, aquilo que o teu coração já é tendencioso a fazer, o diabo só facilita, ele apresenta para você aquilo que você já vai fazer. Então, agora olha só, se a Bíblia diz para mim que eu não sou tentado além das minhas forças, eu posso romper com o pecado. Amém? Então muda essa desculpa aí, irmão,
que a carne é fraca, que eu sou assim mesmo, que Deus me ama do jeito que eu sou. Ele te ama tanto que Ele quer que você rompa com esse pecado. E a tentação não é do diabo, a tentação primeiro ela é humana. Amém? Ela já está ali. Gente, deixa eu falar para você. Alguém que tem um problema que ainda não se tornou inofendível, o que acontece? Alguém fala mal dele, caiu a casa. E onde que vai vir a tentação dele? Alguém vai falar mal dele. Está comigo aí? Amém? Aí, irmão, por quê? Porque esse já é... Agora, o lado bom seria a gente ver, peraí, essa velha natureza que quer a aprovação de todo mundo, está gritando dentro de mim, e alguém que fala mal de mim, me causa o maior transtorno. Então o que eu vou orar? Jesus, eu entendo que estão falando mal de mim, eu posso até estar errando, mas isso não me define. Por quê? Porque eu tenho uma família, o Pai me adotou, eu tenho uma mesa onde eu posso participar. Sabe, o problema é que às vezes a gente quer ficar nessa aceitação dos outros e não aceita que ninguém fale mal da gente. Você está entendendo? A graça nos empodera para romper com isso. Na verdade, quando a carne começa a gritar e começa a pôr para fora tudo aquilo que está gritando em nós da velha natureza, eu costumo dizer que isso é combustível para a oração. Você já descobriu onde precisa morrer na sua vida, amém? O que do velho homem ainda está gritando. Olha o que diz Tiago 1,14. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo. Então é o diabo que tenta a gente? Claro que ele facilita as coisas para a gente cair na tentação, né? Está ali o peixe morrendo de sede, ele só lança a isca e depois tem um anzolzão lá. Mas Tiago está dizendo, a gente já é tentado pelo nosso desejo. O nosso desejo já nos ilude, nos amassa. Lembra a quinta-feira que eu preguei aqui do coração enganoso? Então nosso coração acha que a gente pode resolver tudo. A tentação está dentro da gente, irmão. A gente é tentado naquilo que já está aí dentro. O que a graça vai nos fazer é trazer isso à luz, vai trazer clareza. E a mudança de mentalidade que eu tenho que ter é: eu posso romper com essa tentação, eu posso romper com o pecado, eu posso sim. A Bíblia diz que eu só sou tentado até onde Deus permite. Ele não permite que eu seja tentado além da minha força. Torne isso uma verdade na tua vida, irmão. Não torne isso um versículo que você conhece, mas uma verdade que muda a tua história. Amém? Tô ficando bom, irmão. Tô dando uns gritinhos aqui já. Depois incha a boca, né? Mas vamos lá. Segunda coisa, então a primeira coisa é a mudança de mentalidade, irmãos. Eu posso romper com o pecado porque Deus não permite que eu seja tentado além das minhas forças. Fechou? Fechou? Então você nunca mais vai dizer a carne é fraca. Você nunca mais vai dizer, ai, é difícil mesmo, né? Não, eu posso romper com isso porque o sangue de Jesus morreu por mim. O sangue de Jesus me lava de todo pecado. Jesus morreu por mim, o sangue dele me lava. Amém? Segunda coisa, para a gente romper com o pecado, por que a graça nos empodera? Eu preciso crer que da mesma maneira que eu sou tentado, Deus já proveu o escape. Nossa, irmão, você não... E eu vou provar que não é Heresias capítulo 1, eu vou ler na palavra. Do mesmo jeito que você é tentado, Deus já te deu o escape, Deus já preparou o escape. Sabe o que é o nosso problema? A gente foca na tentação e não no escape que Deus deu. Onde é que está isso, pastor? 1 Coríntios 10, 13. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá o livramento, de sorte que vocês possam suportar. Mas sabe? E o Senhor tem falado com a gente aqui, irmãos, esses dias, para a gente passar a orar com a palavra. Então você não vai falar que não pode vencer, você vai falar que você pode vencer, porque aquela tentação ela vai até o limite que Deus permite. E segunda coisa que você vai dizer, Deus, eu sei que o Senhor já proveu o livramento para mim dessa aprovação. Então Espírito Santo, abre a minha mente, abre o meu coração, ilumina o meu caminho, porque eu quero romper com isso. Glória a Deus. Sabe, a graça, irmão, não é Deus passando a mão na cabeça do pecador e dizendo assim, ô pecadorzinho, eu te perdoei. Não, irmão. É muito mais profundo, sabe? Não é Deus passando a mão na cabeça e dizendo assim, continua assim, que você vai para o inferno, mas tudo bem, eu te amo. Que
Deus é esse que nos ama, que manda Jesus para morrer no nosso lugar, só que a gente não consegue tomar posse disso e ir rompendo, crescendo em fé, vencendo os nossos pecados e chegar à estatura de varão perfeito para morar com o Senhor na glória. Mas Ele é um Deus que morreu por mim e está falando assim: pecadorzinho, eu te amo, mas você vai para o inferno. Pode continuar do jeito que você está. Você está comigo aí? Na verdade, a graça é Deus empoderando a gente para romper com o pecado, e não só passando a mão na cabeça dizendo: fica tranquilo, fica tranquilo. Como eu falei aqui, né? Se nós somos salvos, em Romanos 2,8, eu acabei de ler, pela graça, mediante a fé. Irmão, será que eu não tô entendendo aqui que está faltando fé para a gente ser salvo? É que está faltando fé para a gente começar a romper com algumas coisas aí? Sabe, a lei veio, eu gosto muito de dizer isso, a lei veio para que a gente, e é tão perigoso a gente não se tornar um fariseu hoje, porque a lei veio para mostrar para todo mundo: vocês são pecadores, vocês não conseguem vencer por vocês mesmos, vocês não conseguem. Oferece o sacrifício, alguém vai morrer no seu lugar, e aquele alguém era o Cordeiro, antes de Cristo, né? Aquele alguém era o Cordeiro, e através dessa expiação de pecado, o seu pecado vai ser perdoado. Eu quero falar para você, isso já não era graça? Já não era um favor imerecido? Só que a lei não era para eles usar a lei e falar: eu sei. Hoje eu tive uma conversa com o grupo de louvor aqui, e pensa numa galera sincera. Pensa numa galera sincera. Eu falei: irmãos, nós pregamos esse dia sobre isso, isso e aquilo, e isso se tornou para vocês informação ou um novo estilo de vida? E eles não tinham medo. Não, para mim até agora é só informação, eu não consegui romper. Está trazendo a luz para que o Senhor possa curar. Agora o duro é se a gente fica: não, eu já sei, sabe? O problema de saber é que a gente quer usar a lei em benefício próprio para afrontar o outro, para apontar o pecado do outro. E é isso que os fariseus faziam, é isso que os doutores da lei faziam. Eles sabiam da lei de cor e salteado, mas a lei, eles não usavam a lei assim. A espada que eu li aqui, eles usavam a lei assim. Eles usavam a lei para afrontar o outro. Outro dia eu vi um exemplo de dois filhos, né? E aí acho que eu vi no YouTube, no Instagram, uma coisa assim. Aí o pai contando que ele falou pro filho assim: olha, a palavra eu é pecado aqui em casa, então você sempre vai falar nós. Então a sua cama não é sua cama, é nossa. Então tudo que é seu é da família, tudo que é seu é do seu irmão, da sua irmã. Tudo bem? Tudo bem. E aí fica sempre naquela, não tem briga entre os irmãos, porque é tudo nosso, né? Não tem aquela intriga, porque é tudo nosso. Aí a irmã dele estava com chocolate, ele falou assim: ô pai, é tudo nosso, né? É. Falou: então dá o chocolate aí, irmã, porque o chocolate é nosso. Ele usou a lei em benefício próprio. Já tinha comido dele. E aí falou: não, é tudo nosso. Você percebe, irmãos, que a gente pode usar a lei para que ela entre no nosso coração e mostre o quanto a gente é pecador, e daí a gente tome posse da graça e seja empoderado para romper. Ou a gente pode usar a lei como conhecimento e ficar afrontando os outros. E é por isso que muita gente não vai para a igreja mais, porque ele chega na igreja e ele não vê nos irmãos da igreja um espírito de, como nós cantamos aqui, né? Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Liberdade está neste lugar com misericórdia e graça. Ele olha nos irmãos da igreja, ele não vê misericórdia e graça, ele olha nos irmãos da igreja e vê tribunal de acusação. Quem está entendendo o que eu estou falando? E não é esse o nosso lugar, irmãos. Amém? Então assim, a lei veio para mostrar o quão pecador a gente é. Não é para mostrar o quanto o seu irmão é pecador, o quanto eu e você somos pecadores, sabe? E aí tem gente que quer falar assim: não, a lei não tem efeito mais sobre nós e tal. Tá bom, então a lei não tem efeito, mas o sermão do monte tem. E falar para você, a lei era mais fácil do que o sermão do monte,
Porque Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterem. Eu, porém, vos digo: se você olhar para alguém com o coração impuro, você já adulterou. Qual que era mais fácil, a lei ou a graça? Só que aí, irmão, sabe o que é importante a gente ler a Bíblia inteira? Porque Romanos 5, capítulo 5, versículo 20, vai dizer assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, ou seja, para que a gente conhecesse o nosso pecado. Mas onde abundou o pecado, aleluia, ou seja, onde tem algo ferindo o teu coração, onde tem algo perseguindo o teu coração, onde tem algo que você diz: eu não consigo romper, é pecado em cima de pecado. Da mesma maneira que tem pecado e tentação, tem graça sobre graça para ser liberada sobre a tua vida, irmão. E onde abundou o pecado, superabundou graça e livramento de Deus. Amém? Então a gente fica focado no pecado, que a gente está ali preso sem entender que tem graça sobre graça. Uou! Não vai faltar graça para você vencer o pecado. É isso que esse versículo está dizendo. Não vai faltar graça, provisão de Deus para você romper com esse pecado. Você está comigo ainda aí? Então essa renovação de mente, depois crer que Deus já preparou o socorro, amém? Amém, irmão? Então você não fica nessa aí, Deus já preparou o socorro. E a terceira coisa, para eu encerrar, é desejo de Deus que a gente vença o pecado. É desejo de Deus que a gente vença e rompa com o pecado. Olha o que diz Efésios. Efésios é maravilhoso, né? O Evangelho da Graça, Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, eu consigo ver aqui um desejo de Deus dizendo assim: ó, antes vocês eram filhos da desobediência, agora não. Eu quero perguntar para você: quem que peca? Quem não obedece? Quem não ama Deus? Quem não obedece, sabe? E essa obediência não é uma obediência imposta. A gente já falou muito sobre isso. Não é uma obediência que a gente faz de medo de ir para o inferno. É uma obediência em amor. Não queira obedecer a Deus sem conhecer Ele primeiro. Não queira se esforçar para obedecer a Deus sem conhecer o coração manso e humilde dele primeiro. Porque quando você conhecer, irmão, fica tranquilo, a sua carne vai morrer. Glória a Deus, obrigado pelo seu amém tão generoso aí. Glória a Deus. Ele diz assim que Jesus veio quando nós estávamos errantes nas nossas ofensas e pecados, e que habitava em nós, e nós vivíamos como filhos da desobediência, e Ele nos ressuscitou com Cristo para que a gente se assente nos lugares celestiais com Cristo. E eu quero perguntar: obediente e desobediente, onde é que está isso, irmão? Peco e não peco. E eu já falei aqui outro dia, sabe? Não é sobre a gente se acomodar com o pecado, sabe? E nem é para a gente se acomodar achando que não peca mais, porque aquele que diz que não peca já está pecando, a Bíblia diz. Amém? Mas que o Espírito Santo traga luz para nós, sempre para nós entender onde eu estou pecando. Olha o que diz Filipenses 1:27: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E quem vive digno do Evangelho de Cristo é alguém que vive deliberadamente pecando assim só porque Jesus morreu por ele? Não, mas alguém que ele até erra, mas ele está dizendo: eu não quero mais. Alguém que até erra, mas ele começa a orar dizendo: Deus já me preparou o escape, eu quero conhecer o meu Deus que tem escape para essa tentação. Amém, irmãos?
Amém, igreja? Sabe, então assim, há uma ordem clara de Deus para a gente viver de modo digno. Glória a Deus. E esse é o filho da obediência. João vai escrever, né? Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então não adianta a gente cantar, né? Mas eu amo por quem tu és, eu não amo pelo que tu tens para mim, não amo pelo que tu vai fazer por mim. Eu te amo por quem tu és. Se na verdade eu não tenho os mandamentos dele guardados no meu coração. Eu li no devocional no Instagram, né, partilhando com os irmãos sobre a ceia, e falando que na ceia não era para a gente conhecer Judas, mas na ceia era para a gente conhecer o coração de Jesus. E todo mundo olha na ceia e fala: tinha um traidor, Jesus lavou o pé do traidor, Jesus serviu a ceia para o traidor. Tudo bem, é verdade, mas ali é para a gente conhecer o coração de Jesus e não ficar olhando para o traidor. Senão a gente começa a olhar para o outro: tô achando que o Renan está traindo o mestre. E aí sabe como que eu encerrei o Instagram aquele dia, o devocional? Encerrei falando assim: Jesus, eu quero fazer como você fez. Eu quero que o teu coração esteja em mim, eu quero ter as mesmas atitudes que você tem. E aí, irmãos, eu conheci um Judas. Aconteceu uma situação na minha vida lá, e naquele dia eu conheci um traidor na minha vida. E se eu falar para você que eu não fiquei bravo, eu fiquei. Se eu falar para você que eu amei o Judas, naquele momento eu não amei, mas eu falei isso para Jesus. Falei: Jesus, hoje eu conheci um Judas. Hoje o Senhor está vendo aqui, o Senhor está comigo no meu dia. Eu conheci um Judas. Eu estou bravo, eu não quero perdoar ele, eu não quero amar ele, sabe, Jesus? Mas eu sei que você também morreu por ele, e eu quero perdoar porque o Senhor me perdoou. Eu quero perdoar porque eu quero ter o teu coração, Jesus. Eu quero perdoar. A minha carne não quer que eu perdoe, mas eu quero perdoar. Irmãos, eu fiz isso chorando. Eu não fiz isso dando risada, eu fiz isso chorando. E amanhã eu quero que Jesus me dê a graça de fazer para o Judas o mesmo que ele fez para o Judas da ceia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é sobre ter a palavra no coração e ter o desejo de viver segundo a palavra. Sabe, eu não sei se você já chorou por viver em desacordo com a palavra. Não chorar de remorso pelo pecado que você cometeu, sabe, mas chorar porque você ainda não é aquilo que Deus queria. E quando você se derrama assim aos pés do Senhor, Ele começa a te encher de misericórdia e graça. Amém? Amém. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade das paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Tito capítulo 2. Você está vendo que a graça, irmão, não é só um Deus passando a mão na cabeça do pecador e dizendo: calma aí, meu filho, eu te amo, vai, continua aí nessa. Não, o Senhor quer que você rompa com isso, que eu rompa com o pecado e que a gente viva de modo digno. A que alguém olhe para a gente e dizer assim, como Jesus disse para fugir o nome do discípulo, Natanael: aí está um israelita que não tem defeito nenhum. Será que o Senhor pode olhar para nós e ver a gente mesmo errando, mas a gente entrando no nosso quarto, fechando a porta, dizendo: eu não quero mais esse Fábio gritando dentro de mim, eu quero a tua natureza, Jesus, eu quero viver como você. Será que o Senhor tem visto pelo menos isso no nosso coração? Amém? Será que o Senhor tem visto pelo menos isso no nosso coração? E aí, irmãos, numa atitude prática aqui, quando Jesus ensina os discípulos a orar, Ele diz assim: não nos deixe cair em tentação. Lembra o que eu li no começo? Em Hebreus capítulo 4, versículo 11. Porque nós não temos um sacerdote que não possa compreender as nossas fraquezas. Nós temos alguém que nos compreende. Amém até aí? Pega aí. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas como eu e você. Então você acha que Jesus não sabe o que você está passando? Sabe. Ele foi tentado da mesma maneira, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí olha o que o escritor aos Hebreus nos convida: portanto, aproximemo-nos do trono da graça. Cadê? Aproximemo-nos do trono da graça com confiança,
a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça em momento oportuno. Sabe qual o momento oportuno aqui, irmão? O momento da tentação. Sabe qual é o momento oportuno aqui? O momento que você está pronto com a faca nos dentes para pecar. É onde você vai receber misericórdia e graça. Sabe, o trono, irmãos, nós vamos se apresentar um dia diante do tribunal de Cristo, e Ele vai estar ali para julgar as nações, para julgar eu e você, ver se nosso nome está no livro da vida ou não, e nós vamos ser julgados segundo as nossas obras, sim, sabe? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: hoje esse trono está assentado com alguém que está pronto para derramar sobre nós, no momento oportuno da tentação, misericórdia e graça e socorro. Hoje esse trono é um trono de graça. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, em nome de Jesus? Hoje ele é um trono de graça e misericórdia. Nós temos que aproveitar esse tempo, irmão. Nós temos que aproveitar esse tempo. Amém? Sabe, se é chegar no trono da graça, não é sobre o pecado cometido, sabe? É sobre vencer a tentação. Entenda aqui, para nós encerrarmos: graça é a ausência de mérito. Nós não somos salvos pelo nosso mérito, amém? Mas não é a ausência de esforço. Quem entendeu, dá um glória a Deus. A graça é a ausência de mérito. Você não é salvo porque você é bom. Eu não sou salvo porque eu sou bom. A graça nos anula desse mérito, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, mas ela não é a ausência de esforço. Sabe, uma coisa é a gente viver legalismo. Não pode isso, não pode aquilo outro. Isso aí não muda nada, irmão. Sabe, isso aí não transforma ninguém. Eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. Meu Deus, outro dia eu entrei no Uber, estava tocando música mundana, tive que pedir pro Uber. Não, que isso, irmão, isso é legalismo. A glória é de quem? Ah, eu não posso. A glória é de quem? Ah, eu não posso. A glória é de quem, irmão? Sabe, legalismo é a gente basear as nossas coisas no nosso mérito. Então, porque eu faço e o outro fez algo diferente, ele não merece, eu mereço. Isso é legalismo. Sabe? Agora, o que é graça barata, irmão? Jesus morreu em meu lugar, eu não preciso fazer mais nada. Jesus levou sobre si as nossas dores, isso é verdade. Mas sabe, a graça barata é você colocar tudo na cruz de Cristo e não assumir. Aquele que quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz. Quem está entendendo o que eu estou falando? É você encher a cruz de Cristo e esvaziar a sua. Isso é graça barata. Você está morrendo todo dia? Você está indo para o Calvário com Cristo todo dia? Você está matando o velho homem todo dia? Ou você abandonou sua cruz e fala assim: não, Jesus já carregou a cruz? A graça barata é a minha cruz vazia. É eu não pegar a minha cruz todo dia. Sabe, não é uma vida diária de cruz. Eu não posso esvaziar a minha cruz, irmão. A minha cruz é o norte que Jesus deixou para os discípulos dele. Aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz todo dia, renuncie a si mesmo. Não é um mérito seu, renuncie o seu mérito. Agora tá ficando legal, hein? Ó, tá top a célula. Agora tá top o grupo de louvor. Agora tá top a igreja. Agora nós mudamos de prédio, estamos num prédio maior. Agora eu. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Eu preciso repetir isso, teu coração entendeu? Nunca foi sobre você. Nunca será sobre eu. Nunca vai ser sobre você. É sempre sobre Ele. O mérito é dele, a glória é dele, a honra é dele. Se nós somos salvos pela graça, é mérito dele. Se nós vencemos a tentação, foi porque Ele nos deu socorro. Tudo é dele. Se eu consigo renunciar a mim mesmo, morrer um pouquinho mais, é porque Ele está morando dentro de mim. Nunca foi sobre mim. Amém. Nunca foi sobre nós. Depois eu chego em casa, a Mar fala: precisava gritar tanto. Isso é coisa de pentecostal, irmão. Fogo no pé. Não tem jeito. Vamos ficar em pé para a gente ceiar. A lei não contrapõe a graça, irmão. Ela se equilibra. É o equilíbrio da graça, sabe? Não podemos inverter isso. Amém? Nós não somos salvos
pelas nossas boas obras, porque senão o mérito é de quem? Mas nós somos salvos para as boas obras. Nós vamos ceiar hoje, e nós não ceiamos por mérito próprio. A ceia é para todo mundo, não é pelo que você fez, deixou de fazer. A ceia é para a gente lembrar da morte de Jesus, que Ele morreu em nosso lugar. A ceia é para lembrar que Ele ressuscitou, e eu quero morrer com Ele, para viver a vida que Ele tem para mim. A ceia é para a gente anunciar: Ele está voltando. Façam isso em memória de mim. Irmãos, a ceia não é para examinar quem está em pecado e não está em pecado, senão ninguém aqui podia tomar ceia. A ceia é para a gente lembrar do sacrifício de Jesus. E é claro, Ele vai se tornar para nós um alimento espiritual. A gente vai romper com o pecado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Cristo nos perdoou para que a gente rompa com o pecado, não é para a gente continuar pecando. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz: o que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi entregue, tomou o pão e, tendo dado graça a Deus aos seus discípulos, aleluia, e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, depois de cear, Ele tomou o cálice em suas mãos e disse: esse é o cálice do meu sangue da nova aliança. Todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele volte. Até que Ele volte. Sabe que eu... Irmãos, o Espírito Santo aqui está chacoalhando o meu interior, dizendo para você não ceiar de qualquer jeito, no sentido, não é para examinar pecado. Isso também nós vamos examinar, mas nós só vamos examinar para dar glória ao Senhor, porque Ele nos ama. Independente daquilo que a gente faça, Ele nos ama tanto que Ele quer que a gente comece a romper. Mas sabe que o Espírito Santo está chacoalhando aqui o meu coração, dizendo que muitos aqui vão ceiar hoje e vão até mesmo receber dom de línguas. Muitos aqui hoje vão cear, e quando cear, vão se sentir parte da família de Cristo e entender que tem um lugar para você na mesa. Aleluia. Jesus, nós apresentamos aqui este pão e este suco de uva. Nós apresentamos esses alimentos, Senhor, oramos, consagramos eles ao Senhor. E nós queremos declarar que todos nós que vamos cear aqui hoje, Jesus, todos nós vamos cear aqui hoje, Jesus, e esse alimento é um alimento que vai alimentar o nosso espírito, vai ser derramado sobre nós aqui. Nós vamos entender que nós somos um com você, Jesus, que o desejo do teu coração sempre foi ser um conosco. Por isso, Jesus, hoje nós vamos cear para declarar: nós somos uma família, nós fazemos parte dessa família, dos que creem e dos que vão morar com o Senhor na glória. Amém, amém e amém. Pode servir. Seu sangue leva-me além, que a todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, do amor do Pai para nós, um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E o que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue,
sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos declarar: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre.